Estão permitindo a gravação. Pronto. Agradecida, Mauro. Bom, então estamos recomeçando hoje. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Boa tarde. A internet está bem ruim, por isso que eu estou com a câmera fechada. Estávamos nas organizações, né, na semana passada, repassando as construções que estão sendo feitas em cada localidade. Nessa semana, tinha ficado, da semana passada, algumas pessoas que se colocaram e gostariam de trazer as suas questões nessa semana. Então, eu não me lembro o nome da pessoa exatamente, mas ela colocou, inclusive, que teria perguntas que não foi possível fazer na semana passada e que ela traria nessa semana. Então, eu gostaria de começar por essa construção. Eu não sei se ela se encontra presente. Ela se encontra presente? Bom dia, sim, eu estou em trânsito agora, né, por conta do feriado, estou ouvindo vocês. Eu não sei se eu consigo colocar agora, porque eu estou no meio aqui, tem muito barulho. Eu poderia ficar para o final, não sei, de repente, se for possível. Então, Paloma, você poderia, se você não puder e o pessoal quiser colocar primeiro, pode se trazer as perguntas, né? Para que a gente possa trazer as respostas, porque aí tem uma mãozinha levantada também. Tá? Você consegue ver aqui a mãozinha da A? Oi. Ana. Oi, Ana. Exatamente. Olá a todos, eu peço desculpa de estar com a câmara desligada, mas como estou na rua também, para poupar dados ao telefone, antes que isto caia a meio. Queria deixar duas perguntas que me têm surgido agora durante a prática aqui com o nosso projeto em Portugal. Nós estamos com crianças do primeiro ciclo, portanto ainda estou a descobrir um bocadinho como iniciar as rotinas deles e a prática de trabalho em projeto em crianças que ainda estão dependentes e que ainda estão a ser alfabetizadas. Portanto, queria ouvir partilhas de quem está com crianças tão pequeninas também, de como é que está a fazer. E depois também uma reflexão que me tem surgido relacionada com esta questão de estarmos, ou os projetos que estão em contraturno, ou no nosso caso, por exemplo, queremos começar também a fazer algumas atividades para a comunidade da aldeia onde estamos, porque durante a semana eles não estão lá e, portanto, nos horários em que nós estamos na escola, há muita gente fora da aldeia. Nos horários em que a aldeia está mais cheia, estamos nós em casa a fazer outras dinâmicas mais familiares, e por isso a reflexão que me tem surgido é onde é que está e como é que se define a linha entre haver muita diversidade e muita oferta para os miúdos, mas sem os esgotar e assegurando-lhes o direito que também têm ao descanso e à brincadeira, ainda que a brincadeira acabe por acontecer neste tipo de projetos mais ou menos o tempo todo, mas também é suposto que eles se foquem. Portanto, como é que têm feito este equilíbrio entre propor, disponibilizar, mas não... O nosso projeto neste momento é privado, é através do ensino doméstico, portanto temos poucas crianças e é uma coisa muito familiar, precisamente por ser em ensino doméstico. Portanto, tem-nos surgido estas duas questões e por isso queria ouvir as vossas partilhas. Muito obrigada. Agradecida. Ana. Então, a Paloma levantou a mãozinha, só que eu gostaria só de perguntar, já que a Ana se colocou primeiro, seria bom nós respondermos a Ana primeiro, né? Senão, para lembrar todas as perguntas, provavelmente vamos ter dificuldade. Então, gostaria de acordar essa questão com vocês, tudo bem? Acho que eu apertei sem querer. Eu apertei. Temos a mão da... Eu apertei sem querer aqui, tá? Desculpe. Certo, Paloma, agradecido. Bom, quem gostaria de responder, então, sobre a questão que a Ana colocou para nós? Olha, eu vou tentar ajudar um pouco, Ana, tá bem?
eu não estou, desculpa Bruna, desculpa, eu não estou a trabalhar com crianças em ensino doméstico, nossas crianças estão todas na escola, são a maior parte delas do 5º ano e também do 1º ciclo. E, portanto, todas na escola, a noção de comunidade para nós é a noção, neste momento, é mais geográfica e que, portanto, se prende com o bairro onde a escola está inserida e as crianças trabalham nessa confluência geográfica, sendo que os pais também estão presentes na escola, os que podem, e fazem este trabalho de partilha de vivências para levar à aprendizagem. No caso da Ana, é uma situação que eu desconheço, porque se trata da interligação entre o ensino doméstico, portanto, sem uma vivência escolar, de uma escola, de algo organizado, com uma aldeia, não é? Que penso que pelo nome deve ser um conjunto de casas pequeno, não é? E eu aí tenho muita dificuldade em ajudar, porque acho que se não houver esta noção de comunidade a trabalhar em conjunto, o projeto fica um bocadinho em causa, não é? Eu gosto de ser muito sincero naquilo que digo e muito honesto, e eu acho que se houver mais alguém que queira ajudar, a Ana, e que tenha outras experiências, depois seria ótimo. Luís, eu posso se calhar dar um contexto mais pormenorizado do que é que está a acontecer neste momento, também para vos ajudar a perceber. O Sementes nasceu aqui em Torres Novas, pela vontade de 9 pais, mães que também são professores, alguns de nós, no meu caso eu sou professora de 1º ciclo, e que nasceu este desejo precisamente pela falta de oferta minimamente diversificada aqui na zona, e o nosso plano sempre foi abrir enquanto escola, mas como estamos neste momento num edifício-escola, a nossa localização base é um edifício-escola que pertence à Câmara Municipal de Torres Novas, há muita documentação que temos que levar para o Ministério que não depende diretamente de nós, depende da Câmara conseguir essa documentação e essas burocracias todas. E por isso é que começámos com o ensino doméstico, embora o nosso plano sempre tenha sido e continua a ser fazer o processo para sermos reconhecidos enquanto escola. Terá que ser uma escola privada, porque infelizmente em Portugal não podemos simplesmente abrir uma escola pública, mas queremos que seja uma escola privada que passe a ser gerida pela comunidade, e pela comunidade aqui estou a referir-me tanto à comunidade de pais como à comunidade da aldeia onde nos inserimos, isto porque a aldeia de Liteiros, que é aqui do concelho de Torres Novas, é uma aldeia onde a comunidade estava muitíssimo ligada à escola, o edifício da escola foi erguido pela comunidade, muito semelhante ao que aconteceu em Régio Emília, e portanto eles começaram a pôr as fundações no chão e depois das paredes estarem meias erguidas, então pediram à Câmara que reconhecesse aquilo como um edifício-escola. Isto em 88. E portanto quando a escola fechou durante a pandemia e os miúdos foram movidos para o agrupamento de escolas de Torres Novas, a aldeia ficou muito revoltada, tentaram manter a escola aberta mas não conseguiram, e portanto quando nós fizemos este pedido à Câmara, a comunidade ficou muito contente de voltar a ter a escola ali, ainda que, mais uma vez, por ser esta fase temporária. Como? Ok, continua, Ana. Estou a perceber. Como nós fizemos esta transição ainda pelo ensino doméstico, a comunidade logicamente não tem ainda grande possibilidade de participar tanto quanto nós gostaríamos, nomeadamente as crianças, mas é precisamente por isso que pensámos em começar estas atividades ou nos finais de dia ou aos fins de semana, para não só os miúdos da aldeia poderem participar e estar connosco, como os próprios adultos da aldeia também, porque aquilo é suposto ser, o Sementes é suposto ser uma equipa onde as aprendizagens são feitas dos 0 aos 100, portanto sem esta limitação dos anos ou dos grupos curriculares ou etários, ou o que lhes quisermos chamar, mas lá está, estamos nesta construção, a pouco e pouco, embora sejamos 9 pessoas, também não estamos os 9 a tempo inteiro lá,
estou eu e mais uma mãe, e os restantes vão estando como podem, e portanto estamos nesta fase transitória de ensino doméstico, mas estamos num ambiente que é, para todos os efeitos, um ambiente escolar. Eles estão num edifício escolar, as aprendizagens são feitas tanto no contexto de sala de aula, digamos assim, como fora da escola, na própria aldeia, no café da aldeia, na casa do povo, nos vários terrenos que há ali à volta, e portanto com os vizinhos que vão estando, e portanto esta integração da comunidade vai acontecendo muito mais devagar do que aquilo que nós gostaríamos, mas também já vamos percebendo que nem tudo acontece nas temporizações que nós idealizamos, mas pronto, só para dar um contexto do que é que está a acontecer e o porquê de estarmos em ensino doméstico. Olha, Ana, eu já conheço mais ou menos a questão. Eu acho que há aqui pessoas, por exemplo, que estão em sítios pequenos. Acho que o Bruno Moraes, por exemplo, está numa região pequena, que também te pode ajudar. Eu acho que vocês estão no caminho certo, ou seja, nós aqui em Lisboa, na escola, temos que trabalhar de segunda a sexta, não é? Sábado e domingo descansamos. Mas não é necessariamente certo que tenha que ser assim. Na escola também se faz ao fim de semana, não é? E se no fim de semana vocês têm as pessoas na aldeia, por que não, lanço aqui esta questão, por que não fazer um horário em que o trabalho semanal não é, por exemplo, à terça e é ao sábado? Já pensaram nisso? Mas agora deixo os outros falar aqui um bocadinho. Só para te responder, já, e a dúvida que nos surgiu foi precisamente, será que depois não estamos um bocadinho a convidar, principalmente os miúdos também, a passarem a estar num paradigma que é sempre de produção e esquecermos um bocadinho dos tempos de lazer, dos tempos parados? Não porque o objetivo é que eles próprios possam fazer o planeamento, o planejamento, como os brasileiros quiserem, do seu dia-a-dia e do seu trabalho. Portanto, eles depois encontrarão a melhor forma de saber quando descansar, quando trabalhar e com quem. Mas isso é um processo, não é para já, creio eu. Outros que possam ajudar, porque eu ainda estou no início. Pois é, como nós aqui. Foram as reflexões que me foram surgindo e por isso adoraria ouvir as vossas opiniões. Bruna, agradecer. Oi. Bom dia, gente. Bom dia, Ana. Ana, eu queria entender uma coisa. Qual a faixa etária, né? A idade, quando você está se referindo a essas crianças, eu estou entendendo que seria muito pequenas. Desculpa, Bruna, podes repetir? Não percebi a pergunta. Qual a idade dessas crianças que você está hoje? Seriam muito pequenas, porque eu tive essa impressão. Seria mais ou menos de que idade? Tem 6, 7... Sim, 6 e 7. Estão mesmo na fase da alfabetização. Tá, então eu vou compartilhar com você como que nós, aqui na comunidade da Lagoa das Amendoeiras, a gente tem feito com essas crianças, tá? A gente trabalha com contraturno escolar. Então, primeiro dispositivo que a gente utiliza, né, é o misturar. Quem sabe um pouco, quem sabe menos e quem não sabe nada. Então, o primeiro dispositivo é o já sei, posso ajudar. Porque, às vezes, a gente acaba achando que ninguém sabe nada e que a gente tem que direcionar tudo. E muitas crianças sabem já várias coisas, vinda de casa, culturalmente, né? Porque escolas são pessoas, então os pais também estão ali educando. Esse é o primeiro dispositivo. O segundo é já a partir do que ela quer saber, né? Independente da idade dessa criança, ela tem algo que ela quer aprender. Um exemplo na prática. A gente tem a Esther, aqui a Esther tem 5 anos, vai fazer 6, e aí a gente iniciou o projeto com todas as crianças, inclusive com ela, a partir do que você quer saber. E a resposta da Esther foi, eu quero saber mais sobre as galinhas. E isso é um projeto, saber sobre as galinhas.
Então, a gente pegou o dispositivo da metodologia de ensino. Então, vamos lá. O tema do seu projeto, Esther, são as galinhas. Tá. O que você sabe sobre as galinhas? E aí, ela foi escrevendo o que ela já sabe. O que você quer saber sobre as galinhas, Esther? Ah, eu quero saber se elas são amigas das pessoas, eu quero saber se elas voam, eu quero, enfim, veio todas aquelas dúvidas que são engraçadíssimas, né? Quanto menor a criança, mais engraçadas e interessantes são as suas dúvidas. Então, ela trouxe essas dúvidas dela. O próximo passo é, aonde a gente vai pesquisar sobre as galinhas, Esther? E aí, é perguntar. O desejo de responder e de apresentar, ele é gigantesco, né? Eu sou nova dentro dessa metodologia. Só que perguntar é o segredo. Pergunta, não dá resposta para essas crianças. Deixa elas pensarem. Elas são seres extremamente inteligentes. Elas pensam à frente de nós. Elas são crianças de outro século. Nós estamos atrasados. Então, pergunta, Ana. Eu acho que essa é uma dica, assim, fundamental. Pergunta aonde ela pode pesquisar. Talvez, pelo menos aqui, minha experiência com quase todas as crianças é YouTube e Google. Por quê? Aí a gente já consegue ter um registro de aprendizagem. São crianças que não têm contato com livros, revistas, pessoas, documentários. Elas ainda não sabem que filmes educam, que existem diversas formas de pesquisa, né? Por enquanto, eu parei nessa parte, por conta até da idade dessa criança. Já é muita coisa para trabalhar, né? Muita coisa para registrar, e aí fazer um cronograma com essa criança. Dentro do plano do dia dela, sempre incluir esse projetinho, sabe? Lembra que nós falamos sobre isso? Então, vamos retomando. Agora, nesse início aqui, como eu falei, é contraturno, né? A gente levou bastante tempo para entrar dentro de metodologias de ensino com essas crianças. Está sendo muito bom, um grande aprendizado para a gente e para essas crianças também, né? E acaba que uma vai aí falando para a outra o que está aprendendo. A partir da semana que vem, essa semana aqui no Brasil foi Dia das Crianças, né? Ontem. Então, a gente fez muita brincadeira, muita festa, né? E deixamos um pouquinho metodológico, tá bom? Foi para comemorar mesmo. Lógico que a gente levou em consideração, e também foi ótimo para uma autoavaliação, que, por exemplo, a gente já tem acordos de convivência, e durante a festa, eles esqueceram dos acordos de convivência, né? Então, por quê? Uma reflexão para nós, tutores. O que aconteceu que eles esqueceram? Sabe? O que a gente, como tutor, precisa melhorar para que, mesmo no momento de festa, não se esqueça acordos de convivência? Então, nos pequenos, é mais ou menos isso. E, desculpa, até melhorando, eu não sei se vocês já fizeram acordos de convivência. Independente da idade, também é algo muito bom para se iniciar. Acordos de convivência. Acho que é isso. Ela perguntou se era... Peraí, deixa eu abrir aqui. Mouse, posso responder a Com licença, tem uma perguntinha aqui para a Bruna, só que estava sendo feita a resposta para a Ana, né? Então, só uma questão, antes de mais nada, tem um visitante que não está se identificando. Todos que estão aqui são identificados. Eu vou solicitar, por favor, para o visitante colocar o seu nome, ou se identificar, ou senão nós vamos estar removendo ele da sala com todo carinho e amor. Mas não é importante que todos que estão aqui se identifiquem, por favor, tá bom? Agradecida, vou aguardar mais um pouquinho, caso ele não se identifique, vou estar retirando, tá bom? Agradecido. E aí eu só gostaria de fazer uma colocação. Bruna, se você quiser responder, depois a gente voltar para a Ana, para a gente poder voltar à questão, tá bom? Agradecido. Maria, respondendo aí a sua pergunta, eu acredito, aqui é uma comunidade urbana, né? Apesar
de que o nosso espaço é um sítio, ele é bem rural, né? Mas existem algumas questões que aí eu entraria muito assim, né? O que se identificaria mesmo como rural? Estarmos afastados da cidade, do centro? Sim, estamos. Temos água encanada? Não temos, porque é um defeito da cidade, sabe? Temos esgoto? Não temos, porque a cidade não fornece. Enfim, assim, mais ou menos isso, mas eu acredito que a gente está muito mais pro urbano do que rural. E aí eu volto, Ana, eu não sei se eu consegui te ajudar com essa partilha de como nós iniciamos com essas crianças menores. Oi, Bruna, obrigada. Obrigada, Ana, essencialmente por me fazerem sentir. Conseguem me ouvir? Ana, eu não Muito mal, consegui Ana, muito escutar, mal. o seu áudio estava falhando. Oi, conseguem me ouvir agora? Não, Ana, tá muito ruim, eu não consigo entender. De repente, se você conseguir escrever, talvez fique melhor. E agora melhorou? Não, tá tipo dando eco. Se tiver alguém dentro da formação próximo a você, Ana, pode ser essa a interferência. Não tenho, não. Deixa-me só. Está melhor? Tá não, Ana, ainda está com interferência. Eu vou pedir para todos fecharem seus microfones, porque pode ser uma interfonia entre os microfones, por favor. Mas eu vou responder. Não posso fechar. Ana, tenta falar agora. Ana, se você tiver com o microfone, tenta tirar o microfone e falar sem microfone, por favor. Eu não estou com o microfone, eu estou aí na rua e por isso pode estar a haver aqui interferência. Então teria que parar num lugar melhor, porque não está dando para te entender de forma alguma, tá bom? Aguarda um pouquinho, vê um lugar melhor. Agradecida, Ana. O amigo Zé chegou. Bom dia, amigo Zé. Boa tarde, bem-vindo. Bom dia. Eu estou num lugar, enfim, com pouca internet, com dificuldade de comunicar, mas quis vir aqui dar-vos os bons dias, boas tardes, e se acaso for preciso que eu diga alguma coisa, dizem-me. Se não for preciso, tanto melhor. Eu fico aqui escutando e vos agradecendo a presença. Eu estou em Trancoso neste momento. E estou num festival muito estranho, que estive com Marta lá em Brasília. Parece que foi há tanto tempo. Bom, fico aqui. Se acaso for necessário, vos falarei. Com licença, eu pediria para ver se a Ana já está conseguindo falar, porque ela tem perguntinhas importantes que o amigo Zé poderia ajudar também nessa construção. Ana, você poderia tentar falar novamente, por favor? Oi, está melhor? Agora sim, muito bom. Ok, perfeito. Eu de qualquer forma escrevi, mas vou fazer o resumo pequenino. Bruna, obrigada pela resposta, ajudaste sim, principalmente por reforçar que aquilo que estamos a fazer é o caminho certo, digamos assim, porque nós também estamos a trabalhar em projetos, eles escolheram fazer um projeto em grupo sobre os vulcões, também começámos por reunir aquilo que eles já sabiam e onde é que queriam ir buscar a informação, temos um guião de projeto, e a partir daí vamos trabalhando tudo o resto. Eu, por exemplo, ainda agora estive a preparar uma proposta para o meu filho que está ainda na fase da alfabetização, sobre as contagens de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, a partir da periodicidade com que os vulcões entram em erupção. Portanto, é a partir dessa temática central que temos proposto tudo o resto. Também já fizemos, sim, começámos pelos acordos de convivência e de cada vez que vai surgindo alguma questão que eles veem que é necessário juntar ou que nós vemos que é necessário juntar, também sugerimos, olha, que tal adicionarmos isto, porque era uma questão que não tinha surgido antes e por alguma vivência surgiu essa necessidade e vamos juntando, portanto é um trabalho permanente, digamos assim. E a minha questão era especificamente na parte de
A alfabetização, por exemplo, para quem está a fazer este trabalho, tem feito de uma forma, porque eu trabalhei a alfabetização sempre em contexto muito formal. Portanto, eu enquanto professora, mesmo que não quisesse, mas as escolas onde trabalhei a isso me convidavam na altura, nós seguíamos o manual da escola, nós seguíamos aliás, eu quando trabalhei em Cabo Verde tinha não só o manual da escola, como o manual português. Portanto, nós trabalhávamos 2 manuais de língua portuguesa. Os pais, porque estávamos numa escola privada, queriam muito aquela segurança de agora está a trabalhar o A, depois está a trabalhar o não sei o quê, e portanto eu até estava a trabalhar por iniciativa do Ministério da Educação em Cabo Verde. Eles iniciaram, no ano em que eu lá trabalhei, o ensino bilingue de crioulo e português, e portanto era pelo método global, eles iam criando as suas frases, tanto em português como em crioulo, para também terem uma melhor consciência fonológica. Mas havia muitos pais que estavam contra isso, que não queriam de maneira nenhuma que eu ensinasse crioulo, e que queriam aquele trabalho que eles conheciam da sua própria infância, de trabalhar letra a letra, e portanto aquilo que eu acabei por optar por fazer lá foi o manual português, eu enviava-o para casa para reforço em casa, porque os miúdos também só tinham aulas numa parte do dia, portanto os pais que quisessem podiam ir fazendo esse reforço em casa com eles, e eu na escola ia trabalhando pelo método global. Mas agora aqui é a primeira vez que estou a trabalhar, de facto, num contexto completamente diferente, e onde não tenho estas linhas guia, e por isso às vezes fico um bocadinho, sinto-me a ser levada para aquele lado mais tradicional e que quero o controle de, mas uma fichinha de vez em quando, ou coisas assim, mas também quero ir explorando outras coisas, outras dinâmicas, outras formas de estar, sem ceder sempre a esta pressão da vontade de controlo e da vontade de tradicionalizar uma coisa que sei que não deve ser tradicional, que sei, e particularmente com a demonstração que tenho do meu filho ao fim de 6 anos, ele nunca escreveu uma frase ou uma palavra, e a quantidade de coisas que aquele miúdo sabe, portanto, eu sei que não é necessário estar que aliás as fichas não ensinam nada, e portanto quero de facto um tipo de vivência e de aprendizagem que é muito mais orgânico, que é muito mais vivencial, e ao mesmo tempo sinto aquela insegurança de então e a ficha, ou então e o manual, até porque algumas das outras mães com quem estamos também têm esta insegurança, portanto neste momento tenho a parte de Ana professora a dizer uma coisa e de Ana mãe a sentir outra, e então às vezes fico um bocadinho na dúvida de por onde seguir, mas é isso, e peço desculpa por estar a monopolizar o tempo todo, vou-me calar, obrigada. Tá. Agora eu entendi mais, Ana. A sua questão é realmente dentro da alfabetização, né? Como não colocar na alfabetização o que a gente já estava acostumado? Bom, eu tenho um problema gravíssimo aqui, tá, Ana? Eu tenho crianças aqui com 11 anos que não sabem escrever o seu nome. Estão falando de seriado, né? Na série, está na 5ª série, tá? Só para você ter ideia. Pelo direcionamentos do Zé, né, em partilhas com o Zé, ele sempre trouxe para a gente aqui iniciar com jogos. E foi assim que a gente iniciou, nós estamos ainda, tá? Nesse início da alfabetização com essas crianças. A partir daqueles jogos de imagem e as letrinhas, né? Tá sendo o primeiro contato que essas crianças estão tendo aí com a alfabetização. A gente tenta o máximo possível não influenciar, né? Então, essas crianças menores, elas já identificam todo o alfabeto, né? A gente deixa que com autonomia delas, quando tem algo no quadro, copiem. Elas não sabem ali as letras, mas elas já estão tentando desenhar essas letras. Utilizar o corpo também é muito bacana, dá muito certo a identificação. Então, com o seu corpo, como você consegue fazer a letra A com o seu corpo? Como você consegue fazer a letra B? Eu vejo que
quanto mais a gente coloca para essas crianças o fazer, sabe, mesmo, e não só o copiar ou tentar fazer com que ela ache no papel, sabe? Tem muito mais aprendizagem, faz muito mais sentido para elas, sabe? Elas conseguem aprender melhor. É isso que a gente tem feito por aqui, mas também ainda estamos caminhando nessa parte da alfabetização. E aproveitando, eu quero responder a Maria Antônia, que ela trouxe uma pergunta muito boa, né? Que eu falei sobre a pesquisa da Esther, e aí ela falou, né? Se somos rural ou não. Porque às vezes a Esther quer saber sobre galinha e vai pesquisar na internet. Calhou, Maria, que nós ganhamos, né, uma pessoa nos ajudou a conseguir um material para fazer o galinheiro. Como falei aqui, é um sítio. E a sinergia, o acaso, enfim, que acontece aqui nessa comunidade, ela é muito grande, porque a Esther quer saber sobre galinhas na semana que nós ganhamos as coisas para fazer um galinheiro. Então, na verdade, a Esther vai fazer todo o projeto do galinheiro, e ela pode utilizar a pesquisa na internet para saber sobre as galinhas. Porém, dentro do objetivo do projeto, a Esther, de 6 anos, vai montar o galinheiro com todo mundo no momento de partilha. Né? Então, sem querer, tudo casou aí para um aprendizado de pesquisa e de prática. É isso. Agradecida, Bruna. Amigo Zé? Bom, então, Ana, eu acho que andamos muito próximos um do outro, porque eu também andei por Cabo Verde, trabalhando aqueles livrinhos de iniciação à leitura, que tinha no final umas fichinhas que colavam com palavras e tudo mais. Também fiz isso. Só que foi em 1970, nós não tinhas nascido. Esta área da alfabetização linguística, tal como a da alfabetização lógico-matemática ou socioemocional, são fundamentais e me preocupam muito, porque esta alfabetização humanizada, e eu confio, não estou muito por dentro, mas confio, porque é uma equipa que eu pertenço, e portanto deverá ser algo que vai melhorar, vai acrescentar algo a tudo que nós sabemos. Mas nós vamos ter que insistir exatamente nessa área. Eu fico escandalizado quando vejo lá em Maricá, como disse a Bruna, crianças no 4º, 5º ano fundamental completamente analfabetas, nem o nome. Então, eu nunca escrevi sobre isso, mas trabalhei muito nessa área. E para se fazer alfabetização, é preciso especializar-nos em alfabetização. Daquilo que me é dado saber, por experiência pessoal, eu não vou falar muito, porque isto precisaria de umas horas para trabalhar convosco. Não posso, neste momento. Eu fiz um estudo de 29 anos de alfabetizador. E quando se entra num projeto, qualquer que seja, a partir da proposta de Freire, por exemplo, nós identificamos as palavras que são significativas. As palavras. Eu ouvi falar das letras, mas posso garantir-vos que é muito raro uma criança aprender a partir de letra. Muito raro. Muito raro. Mas o primeiro momento era quase sempre a palavra geradora, que a criança atribuía sincreticamente significado. Ela não identificava dentro da palavra as letras nem as sílabas, mas sabia ler e identificá-la. Como lê Big Brother, McDonald's, Coca-Cola, lê tudo isso. E não precisa chegar à idade dos 6 anos. Ela lê mesmo. Mas depois é necessário realmente fazer aquilo que se chama a análise da palavra, a distribuição em sílabas, até chegar à letra, é a ordem alfabética, não pode ser uma. Mas no início, eu aconselharia, deixar-me falar assim, uma abordagem global de palavras. Eu trabalhei o global de palavras, de contos, de frases, método, trabalhei isso tudo.
As palavras. Há uma abordagem que é o chamado método de vida de palavras, que é baseado no método de Haven, no século XIX, e da metodologia Freinet, do método natural, e do Paulo Freire, em que há 28 palavras que contêm todos os casos da língua portuguesa. Basta vereis conhecer isso. Essa metodologia começou no Brasil, e eu levei-a para Portugal, em 1900, não sei quantos, 75, por aí. Então, se nós começarmos pela identificação de palavras, rapidamente, por analogia fonética, eles chegam à sílaba. E com jogos de sílabas se chega à letra. Muito rápido. Então eu sugeriria, mas não basta esta abordagem. É preciso saber, por exemplo, como é que a criança hierarquiza conceitos. É preciso saber identificar qual a lateralidade predominante, se nos fez colocar. Está aí a minha amiga Carla, que deve saber disso, porque é psicóloga. É preciso fazer um inventário linguístico. É preciso apelar aos estilos de inteligência predominantes na criança. Tudo isso é de uma complexidade que me preocupa. Ainda bem que vós estáis a fazer tentativas, não é? Mas nós vamos ter que levar isto muito a sério. Especializar gente na área da alfabetização linguística, na alfabetização lógica, matemática e socioemocional. São 3 áreas em que nós nos teremos de especializar. Assim como nos devemos profissionalizar deste domínio da mudança e inovação. Porque senão vamos estar sempre no campo da boa vontade. Não basta. Embora eu aprecie a vossa boa vontade e o vosso trabalho. Ouvedes, falo para não dizer nada, fica o convite para, talvez a partir do próximo ano, começarmos com umas formações na área da alfabetização. Bom, então, eu gostaria de reforçar, né, as colocações que foram feitas com relação à construção da alfabetização, essa necessidade de aprofundamento, essa necessidade de fazer, de fato, um desenvolvimento, né, do potencial da criança, a qual ele se encontra em muitas dimensões, e daí a importância de trabalhar essa construção em dinâmica de grupo, trabalhar essa construção no cotidiano, trabalhar essa construção a partir da vivência e da possibilidade à criança, a qual ela tem a possibilidade de desenvolver a sua psicomotricidade, a qual ela tem a possibilidade de desenvolver as artes, a cultura, a sua relação com o meio ambiente, a qual ela tem a possibilidade de desenvolver a pesquisa, a partir da sua construção de busca pelo seu interesse, e também na construção com relação à própria história de si, porque a criança, ela carrega em si todo o conhecimento que ela aprendeu pelos valores, né? Pela construção axiológica do dia a dia, pela construção da relação com o pai, com a mãe, com os avós, com a comunidade. Então, essa é uma construção muito profunda, da qual é muito importante perceber que a alfabetização, ela não é uma construção de leitura e escrita, ela é uma construção de mundo, ela é uma construção da interpretação do mundo que a criança teve de possibilidade para se desenvolver. Por isso a necessidade de aprofundar a riqueza desse mundo, possibilitar que a criança ela tenha um campo de entendimento e de riqueza de conteúdo, de vivência, não só de relação humana, mas também dos conteúdos que muitas vezes as pessoas pensam ser assim irrelevantes, né? A Tina tem muito essa colocação com relação aos pequenos nadas, que é justamente você perceber uma flor, você observar uma borboleta, você buscar pelo meio ambiente uma construção de pesquisa que ela está ligada a estar vivo, porque a nossa vida, como nós damos significados aos nossos valores, a partir da nossa construção de vida, a partir daquilo que nós buscamos por entender como funciona aquela construção daquele conhecimento. Então, essa construção de metacognitiva, essa construção que vem desde o momento da gravidez, que a criança, na verdade, ela se alfabetiza até muito antes. Os nutrientes que a mãe tem de possibilidade para ela poder ter a criança,
eles são de extrema importância depois também para a criança ter essa riqueza em conteúdo. Então, ela é uma construção muito completa. É importante pensar em todas essas etapas. E depois também, quando ela está na sua construção de desenvolvimento potencial, é muito importante também trabalhar com a comunidade, porque uma criança, quando você tem uma referência, como normalmente é uma sala de aula fechada, ela fica muito à mercê do quê? De pouco conteúdo. Então, ela não consegue desenvolver a percepção, ela não consegue desenvolver os questionamentos, ela não consegue desenvolver quem ela é. Ela precisa da interação, das trocas, para ela conseguir descobrir até o que ela gosta, o que ela sabe, descobrir o valor daquilo que ela percebe como importante. Então, gostaria de trazer algumas construções aqui de globalização, né, de entendimento também, de integração sobre a alfabetização, e também gostaria de convidar, né, a todos, a todas, estamos começando a alfabetização humanizada para Portugal, os brasileiros podem participar também, somente está no horário de Portugal, então tem que ver o horário, porque o horário que vai ser seguido é de Portugal. E gostaria de dizer, Ana, que você é muito bem-vinda também para nós podermos aprofundar ainda mais essa construção. Tá? E começa nessa terça-feira, no dia 17. Tá? Então, só para deixar o convite também. Está valendo, depois vou trazer mais questões também, que eu não quero pegar muito do tempo aqui. Bruna, Caroline, Carla, Paloma e Francisco. Gente, falando ainda sobre alfabetização, uma partilha bem rapidinho, né, que me trouxe muita reflexão. A mãe de uma dessas crianças, que eu falei que está no 5º ano e não sabe escrever o próprio nome, também não é alfabetizada. E ela conversa comigo, ela tem um celularzinho bem simples, e ela conversa comigo, não sei se vai dar para ver, por imagem. Ela utiliza, além de áudio, os emojis para se expressar, sabe? E aí eu trouxe, né, essa reflexão, falei, gente, não é só a criança, né? Então, a imagem alfabetiza, o desenho alfabetiza, né? Ele ajuda muito. E, às vezes, a gente não leva em consideração. Essa mãe me trouxe uma reflexão, assim, muito grande, realmente, da importância e de começar a buscar outras formas para alfabetizar. Era só isso, rapidinho. Carla. Também vou tentar ser bastante concisa, rapidinho. Não entendo nada da alfabetização, não sou da área, né, da educação, sou psicóloga, né? Mas tenho uma filha de 8 anos e que tem dificuldade na alfabetização, está agora terminando, vamos dizer, conseguindo, né, ler bem vagarosamente. Mas o que eu queria dizer assim, com ela, eu vou aprendendo sobre alfabetização. Né? E aí ela me fez pensar, ouvindo vocês, né, que também vou aprendendo muito, né, não é só com ela, mas estando perto de pessoas da área da educação. E ela me pediu, no começo desse semestre, ela viu que eu tinha uns cadernos, assim, né, sem pauta, sem nada, ela me pediu tanto que ela queria levar para a escola, para ir anotando tudo que ela aprende. Né? Um dia eu vi que eu estava na escola, vi o caderno dela, fica embaixo, e muitas anotações que ela faz realmente aquilo que o professor deu e ela registra. E registra, às vezes, com linhas, né? Não é um registro só escrito, né? Tem uma palavra, uma flechinha, tal, mas está lá o registro. Né, que eu acho que é um jeito que ela fez o portfólio dela, né, que ela vai montando aquilo que ela aprendeu. E a semana passada ela me pediu um outro caderno, perguntou se eu tinha um outro caderno, que ela quer escrever um livro. Então ela começou agora a escrever um livro, né, ela consegue num dia escrever um parágrafo. E é um parágrafo que ela escreve, que eu estou do lado dela, e ela vai escrevendo, vai me perguntando se é assim mesmo, se está certo, se não está, porque ela confunde muito o I com E, ou com um, né, e qual é o som mesmo, né, para ver se... E ela está aprendendo, ela disse, eu nunca pensei que fosse tanto, que eu ia me divertir tanto escrevendo, né, porque é uma produção,
né? E aí me vem assim, né, ouvindo vocês falarem, não dá para com letra, né? E eu acho mais do que da forma, se é palavra, se é uma frase inteira, né? O que é? Eu acho que o mais importante é a produção, né? Ela perceber que ela produziu algo, né? Que seja a partir, né? Começando com um desenho, mas é uma produção, né? Uma produção de um saber que será comunicado para o outro, né? Que são duas coisas, né? É poder produzir e comunicar, né? Que aí começa, eu entendo isso, né? Não sou da área, mas entendo isso, que aí começa a um interesse, né? Uma coisa significativa. Era isso. Bom, pela ordem seria Paloma. Não sei se Zizi quer responder a Carla. Então é Paloma. Zizi, sua mão. Oi, Paloma. vocês conseguem me ouvir? Consegui parar aqui agora. A gente tem bem pouco tempo. Acho que a questão que eu tinha no início, né, eu não consegui falar porque eu estava em trânsito, estava ouvindo vocês. Acho que alongaria muito, né? Porque a gente encerra meio-dia. E aí a gente entrou muito no tema da alfabetização, e eu acho que vai desviar muito. Eu queria fazer só um comentário assim, né, sobre essa questão da alfabetização, que talvez possa somar a todas as experiências aqui, espero que sim. O meu filho, ele tem 9 anos e ele foi para a escola pela primeira vez esse ano, né? E, enfim, nós viajamos bastante, tivemos algumas experiências, assim, de estar em projetos de educação livre, educação democrática. Ele nunca participou de um espaço, assim, né, onde ele tivesse um acompanhamento, digamos assim, mais pedagógico, né, de um educador. Então, ele aprendeu sempre muito em liberdade. E, embora eu tenha tido muitas experiências com crianças desescolarizadas nesse processo de alfabetização, de aprendizagem, sempre me surpreende muito, né? Como a coisa acontece de uma forma não linear e de uma maneira muito curiosa, né? Porque a criança, ela aprende, e aí no caso do meu filho, até hoje eu não sei como que foi que aconteceu. Se vocês me perguntarem, eu não sei. E um dia o meu filho, com 7 anos, apareceu lendo minhas mensagens do WhatsApp. E eu falei, como assim, você sabe ler? Ele começou a falar, por que você escreveu tal coisa de mim para minha avó? Né? Eu fiz algum comentário e falei, não, o Noah tá, sei lá, brincando agora de não sei o quê. E foi muito curioso, porque eu realmente nunca sentei com ele para ensinar nada, porque ele nunca me pediu, né? Então, uma vez ele era uma época que tinha cigarras, eu não sei se em Portugal é o mesmo nome, né? Estava na temporada de cigarra e ela faz um barulho muito alto. E o meu filho subiu, ele ficou 3 meses tentando aprender a subir numa árvore, era uma árvore muito grossa, ela era difícil de subir, e tinha um amiguinho dele, que ele era muito ágil, né, assim, para essas coisas, e meu filho ficou 3 meses tentando aprender a subir na árvore. Quando ele finalmente conseguiu subir... Alguém? Eu não sei se eu... Alguém está falando comigo? Eu não sei se eu estourei o tempo. Não? Quando ele finalmente conseguiu subir na árvore, ele achou um inseto morto. E aí ele desceu com aquilo, eu não sabia o que era. E o meu filho me ensinou que tinha uma coisa no Google que você bota a câmera e ele procura imagens similares. E a gente descobriu que aquilo era a cigarra, mas era a casca da cigarra, que a cigarra trocava. Foi assim, uma aula, assim, foram uma semana falando sobre a cigarra, que ela tinha o exoesqueleto. E aí ele falou, mas o meu esqueleto é dentro. E aí a gente aprendeu várias terminologias e sobre os ciclos de vida da cigarra e um monte de coisa. E ele me perguntou assim, mãe, como é que escreve cigarra?
depois de uma semana, depois de 3 meses tentando subir na árvore, né? E a gente leva isso no método tradicional como uma coisa tão, tão, tão linear, né? Mas a vida inteira ele estava se preparando para isso, né? Foram 3 meses para subir na árvore, e ele sem desistir, e que coisa incrível. E aí, finalmente, quando ele me perguntou como escrevia cigarra, e assim, eu nunca sentei com ele para fazer letra, nada. Ele perguntou e eu falei, ele sabia escrever o nome dele, que foi o que ele me perguntou, né? Era o que ele sabia. E aí eu falei, Paloma, filho, desculpa, escreve. 5 minutos, está bem? 5 minutos Tá. passaram. Peço que Vou termines. encerrar. E aí eu falei, escreve com C, e aí fui falando as letras, ele falou, é igual cidade, é de cidade? Aí eu falei, sim. Aí ele, de sino também? Aí eu, não, filho, sino escreve com S. Aí ele, como assim? Enfim, todo esse processo, né, e essa vivência da alfabetização do que eu tenho, né, de vivenciá-la muito tradicionalmente, no meu caso, e de acompanhar crianças, assim, está muito conectada com o coração, né? Com, por exemplo, eu quero saber mais de galinhas, e de repente essa criança vai perguntar como escreve galinha, ou qualquer outra coisa. Eu sinto que a linha, assim, que conduz isso de uma maneira muito incrível, muito potente, sempre está ligada com a emoção da criança, com o amor por algo, né? Com a vida por si mesma. Acho que foi o que mais, assim, eu aprendi sobre, que não é técnico, né? Acho que é isso. E é isso. Desculpa estourar o tempo. Mauro, amigo Zé, Muito rápido. Como é que se escreve cigarra, não é? Ou seja, a partir daquele momento, aquele objeto, aquele animal passou a ter significado. Cigarra tem 3 casos de leitura fundamentadas: o Kassesikokku, o Gajejigo e os 2 R's. Então, mais do que as metodologias ou técnicas, precisamos criar ambientes de leitura, desafios, e perguntar porque é que a criança quer ler, porque é que a criança aprende a ler, porquê, o que é a motiva. Se nós encontrarmos esse fio de areado, o resto é fácil. E é como disse a Paloma, subitamente ela está lendo, subitamente. Mas é esse momento, é nesse momento que ele descobre que pode comunicar. Pode comunicar. Agora, para terminar, eu gostaria que dedicássemos o próximo encontro, talvez, a esta questão da alfabetização. E também a lógica matemática e a socioemocional. Elas se acompanham. Queria só lembrar-lhes que vai ser necessário fazer os grupos de trabalho, organizar os grupos de trabalho. Estou muito preocupado com a organização. Temos que organizar tudo até pelo menos final de novembro. Criar as arcas regionais, não é? As assembleias locais. Que alguém pegue nisso em Portugal, que alguém pegue nisto no Brasil, porque se ninguém pegar, continuamos assim ligados, é evidente, estamos juntos, mas é preciso alguma organização, é preciso. Zé, nós vamos pegar. Pensar nisso com carinho. Não te preocupes, Zé, nós vamos pegar nisso. Ok. E agora eu vou sair de circulação. Gratidão e até breve. Mauro. Não, eu tinha pedido para falar, mas diante da hora, eu ia, na verdade, fazer uma redundância entusiasmada em relação a coisas que foram ditas. Então, acho que eu posso encerrar e não tem mais nenhuma mão levantada agora. Agradecida, Mauro. Eu só vou solicitar, então, Paloma, se você puder, no nosso próximo encontro, trazer as suas perguntas logo no começo, como, né, aí seria possível para a gente conseguir fazer, tá bom? Tá ótimo, é porque realmente eu estava em trânsito e ia ser muito confuso, até para eu conseguir ouvir a resposta, sabe? Eu estava
Cheio de gente em volta. Mas a próxima eu vou levantar a mão primeiro. Obrigada. Agradecida. Contamos com isso, Paloma. Oi? Contamos com as suas perguntas logo no começo. Ah, tá bom. Agradecido, então, a todos. Passamos 2 minutinhos. Então, nos encontramos na próxima semana. Então, um grande abraço a todos. Beleza. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom fim de semana. Bom fim de Tchau, semana. tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Obrigada. Normalmente, agora, ficamos para a reunião de Portugal, mas eu não sei se vai ter hoje, porque, pelo que eu estou vendo aqui, é só a Ruth, né, Ruth? Ah, o Isabel também, Sim. será que é de Portugal? Não tenho certeza. A gravação Ou ainda não foi parada. o Sérgio. Vivi, Mauro, você pode, por favor, fechar a gravação, então? fecha a gravação, né? Agradecido. Ele está a tentar, não é? Isso.